Olá, o Jornal Panorama está no ar. Acompanhe com a gente as notícias do Legislativo Capixaba e nesta edição você vai ver. Deputados aprovam projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo Executivo. Comissão de Infraestrutura discute situação de permanência de lojistas que trabalham em terminais de ônibus da Grande Vitória. Projeto de lei obriga Tribunal de Contas do Estado a alertar prefeituras em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, é o destaque da primeira sessão da semana. Quem traz mais informações sobre os trabalhos em plenário é o repórter Edu Copernic. Na sessão que abriu a semana, os deputados votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias proveniente do governo. A LDO determina como o orçamento do Estado será empregado no ano que vem. Do total, 23 deputados votaram a favor da LDO. 3 votaram contra. Foram eles os deputados Euclério Sampaio, da Vitória e Sérgio Majeski. As emendas mais importantes que a gente fez à LDO, elas não foram acatadas e eu não consegui assinatura suficiente para apresentar como destaque. E mesmo que tivesse conseguido, os destaques são votados em bloco, o que impede você de analisar e defender emenda por emenda. Mas alguns pontos para mim eram fundamentais. Primeiro, a questão dos 25% da educação. Mais uma vez, a diretriz não garante a separação daquilo que o governo tem colocado de aporte previdenciário na conta do MDE, que é proibido por lei. Nós denunciamos isso em Brasília, o processo está lá ainda, com a ministra Rosa Weber para ela dar o veredito, mas você sabe que isso é errado. Se fosse certo, todos os estados da federação e o governo federal estariam fazendo a mesma coisa, maquiando o orçamento dessa forma, jogando pensionistas e aposentados na conta dos 25% da educação, que é o chamado MDE, um dos motivos principais. A outra questão que nós apresentamos uma emenda para tornar público os motivos da redução, da isenção fiscal. Então, assim, é claro que renúncia fiscal podem ser importantes para atrair investimento e tal, mas precisa ser explicada. Porque o que isso gera de benefício para a população? Porque nós estamos falando de dinheiro público. Qualquer especialista que você conversar sobre isso vai dizer a mesma coisa. Primeiro, que incentivos fiscais deveriam ser revisados de tempos em tempos. Pode ser que uma empresa que precisou desse benefício há 10 anos atrás não precisa mais, ou que determinados setores estejam recebendo isso, mas não trazem benefício nenhum para a sociedade em termos de geração de emprego, desenvolvimento tecnológico, ou seja lá que outro benefício. E mais uma vez isso também não foi aceito. Estipulamos ali que fosse mantido um teto de 0,1% da receita corrente para a publicidade, porque o dinheiro que se gasta em publicidade é algo espantoso aqui no Estado. Por exemplo, o atual governo em 4 anos gastará aproximadamente 300 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Então, assim, em função daquilo que era mais importante das nossas emendas não foram aceitas, e dessa ilegalidade dos 25% continuar, tanto aí na LDO, nós votamos contrário. Para o presidente da Comissão de Finanças, a LDO garante equilíbrio à execução do orçamento. A Assembleia Legislativa está dando exemplo, para a sociedade, para o povo do Espírito Santo, que nós precisamos de uma LDO equilibrada, uma LDO enxuta, para que nós possamos fazer um orçamento para 2019 do mesmo jeito que foi 2018, colocando o Estado sempre no rumo do desenvolvimento, dando qualidade de vida para a população, e o nosso orçamento tem que ser equilibrado. Nós não podemos fazer um orçamento fictício, igual está acontecendo aí nos outros estados da federação, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e tantos outros estados que está aí perdido, não está entregando os serviços básicos para a população, justamente porque eles aprovaram um orçamento fictício. O orçamento tem que ter, nós temos que trabalhar nas receitas e na despesa. E nós não temos dúvida nenhuma que nós aprovamos aqui hoje uma LDO importante para que nós possamos, a cada dia, ver esse Espírito Santo brilhar para o Brasil. Situação dos lojistas que trabalham em terminais de ônibus da Grande Vitória foi discutida em reunião do Colegiado de Infraestrutura. Os comerciantes lutam pelo cumprimento do acordo firmado em 2014 com a Ceturb, que garantia a permanência nos terminais sem licitação até 2019.
A Comissão de Infraestrutura busca acordo com o governo do estado para lojistas que trabalham em terminais de ônibus da Grande Vitória. Os locais abrigam 100 pontos de comércio, 26 já ocupados legalmente por meio de licitação. 40 aguardam liminar que obriga a desocupação dos comerciantes. Foi feito um acordo em 2014 para que os lojistas pudessem ficar na loja até 19 de outubro, até 10 de outubro de 2019, e esse acordo está sendo descumprido, e a CETURB conseguiu algumas liminares, sem a oitiva, sem que os lojistas puderem ser ouvidos, para que eles desocupem imediatamente as lojas. O Ministério Público não concorda com isso, o Ministério Público de segunda instância encaminhou a questão ao NUPA, que é um núcleo de gerenciamento de crise, inclusive o mesmo núcleo que tratou da questão da Samarco, no dano ambiental da Samarco, para que pudesse fazer essa gestão dessa crise e buscar um acordo. A verdade é que hoje nós temos mais de 40 liminares na iminência de serem cumpridas e que exigem que os lojistas desocupem os terminais, mesmo com o descumprimento desse acordo, mesmo existindo esse acordo que dava o prazo até outubro de 2019. Então, o que nós estamos para assistir nos próximos dias é um conflito da Polícia Militar e os lojistas nos terminais urbanos, o que vai criar um desconforto muito grande para a população e principalmente para aqueles que utilizam os terminais rodoviários. A CETURB, que gerencia o transporte público da região metropolitana, explicou que esse acordo de 2014 não está valendo porque o Ministério Público não concordou com a proposta. O colegiado parlamentar pediu que a companhia convoque o Conselho Administrativo para conseguir a suspensão das liminares, dando mais tempo para o debate e o consenso sobre o acordo. A reunião do Conselho deve acontecer nessa semana. Solicitei à diretoria da CETURB que ela pudesse deliberar junto ao Conselho Administrativo de Administração da própria CETURB, que pudesse atravessar um requerimento ao Judiciário com o juiz que está funcionando e que emitiu ali as medidas liminares, que elas pudessem ser suspensas, porque o Conselho do Ministério Público teve uma decisão que ajuda ao entendimento entre o Governo do Estado, CETURB e permissionários lojistas. E assim, isso foi admitido pelo Paulo Rui e pelo Alex Mariano, ambos, secretário de Transporte e presidente da CETURB, a convocação extraordinária do Conselho de Administração para que essa medida possa ser colocada em questão e, se aprovada, atravessar essa solicitação ao Judiciário. Eu entendo que essa é uma medida importante, uma vez que esse termo de ajustamento de conduta aprovado lá em 2014, mesmo sem a participação do Ministério Público, o que não há necessidade, seria importante a sua participação, mas não há uma lei que obriga a participação efetiva do Ministério Público num termo de ajustamento de conduta entre permissionários e uma companhia, que é a CETURB, possa, no núcleo determinado pelo Conselho do Ministério Público, fazer essa tratativa e encontrar uma saída. Até porque, como eu disse, esse termo de ajustamento de conduta vai até o ano que vem, 2019, podendo ser prorrogado. Não é automaticamente a prorrogação. E aí cabe a sensibilidade de um governo. Depois do intervalo, tem mais informações sobre os trabalhos parlamentares. Continue com a gente. Estamos de volta com o Jornal Panorama e começa a tramitar na Assembleia projeto de lei que obriga o Tribunal de Contas do Estado a emitir a cada mês alerta aos municípios que não estiverem cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa é do deputado Bruno Lamas. O Tribunal de Contas é um órgão de controle e precisa trabalhar em sintonia com os demais poderes, essa é a sua principal prerrogativa. Hoje, o que se espera e o que a sociedade mais cobra é transparência, ética, responsabilidade. E o sinal de alerta que o Tribunal de Contas emite trimestralmente, ele dá essa possibilidade ao capixaba, ele dá publicidade e possibilita as pessoas e todos os interessados acompanharem quais são os municípios que estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que estão cumprindo as metas e mantendo as finanças equilibradas. Se são emitidos relatórios trimestrais, a nossa expectativa, a nossa intenção com a matéria é que eles possam passar a ser mensais. É uma forma de controlar ainda mais, de dar mais publicidade, mais transparência àquilo que é público, o recurso que é público.
Deputado Ismael Almeida sugere ao governo do estado a criação do Programa Social de Habitação Minha Nova Casa. A proposta é que famílias com renda de até 5 salários mínimos sejam beneficiadas com recursos para a reforma e ampliação de imóveis residenciais. Nós, preocupados também com a situação de moradia de várias pessoas que às vezes alcançam o mercado de trabalho, têm dificuldade de adquirir a sua residência, o novo lar, a sua nova casa. A exemplo que tem também a Livre de Brasil, Minha Casa, Minha Vida, nós estamos propondo um projeto Minha Nova Casa ao governo do estado. Chegamos a conversar até com o secretário sobre esse assunto e estamos fazendo essa proposta, essa sugestão, uma parceria com o Baneste, o nosso banco, o Banco do Estado do Espírito Santo, no sentido de financiar essas casas para que podamos reduzir o déficit habitacional que existe no Espírito Santo, que é muito grande. Então essa é uma indicação para tentar sensibilizar, tocar nas pessoas, começar a se preocupar com essa situação que eu considero que é muito séria. Pessoas que querem ter uma vida digna, ter um lar, ter uma casa e às vezes tem dificuldade. E com um projeto dessa natureza, eu creio que vai ajudar muito essas pessoas a reduzir o déficit habitacional no nosso estado. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Panorama. Obrigada pela sua companhia e para continuar informado sobre o que acontece na Assembleia Legislativa, basta acompanhar nossas redes sociais e o site do Parlamento Capixaba.